Shalom, shalom. Hoje eu quero te convidar a fechar os olhos por um instante, para ver com o coração. Quero que viajem comigo no tempo e no espaço, para uma terra distante, sob o sol escaldante. Vamos testemunhar uma das histórias mais poderosas de toda a Escritura, sobre dor, perdão e o propósito soberano de Deus. Essa é a jornada de José. No coração do deserto, onde a areia engole o horizonte e o sol não oferece trégua, um grito se perde no vento. É o grito de um jovem arrancado de seu lar, do abraço de seu pai, da cor de sua túnica, vendido como se fosse um animal por aqueles que deveriam protegê-lo. Esse jovem amado e sonhador inicia agora uma jornada que o levará ao fundo do poço da humilhação, da solidão e do sofrimento, para que de lá pudesse emergir na glória da redenção de Deus. Imagine esta cena. Um jovem, envolto em uma túnica que simbolizava o amor de seu pai, é tirado em um poço seco por seus próprios irmãos. O silêncio daquele buraco era preenchido apenas pelo som de seu coração, acelerado pelas vozes odiosas que decidiam seu destino. Ele foi vendido, arrancado de sua terra, de sua identidade, de tudo que conhecia. E aqui, amados, encontramos a primeira e talvez a mais dura lição. Quantos de nós já não nos sentimos no fundo do poço, traídos por quem amávamos, descartados em um ambiente de trabalho, esquecidos por amigos ou até mesmo dentro da família? Nestes momentos, a pergunta que grita em nossa alma é: onde está Deus? José, no fundo daquele poço, não tinha a Bíblia completa para ler. Ele não conhecia o fim de sua própria história. Ele tinha apenas a semente da fé plantada por seus pais. A verdade é que Deus estava ali no silêncio, no meio da traição. O plano dele não começaria no palácio, mas no poço. A Bíblia nos ensina que os planos de Deus, para nós, são de paz e de esperança, mesmo que no início pareça doloroso. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O sofrimento de José não era o fim, mas o meio divinamente orquestrado para um propósito maior. Para José, cada passo da caravana é um passo mais longe de tudo que Deus havia lhe dado a conhecer. O cheiro é de poeira e sol causticante. A língua que falam é dura, desconhecida, e cada palavra soa como uma ameaça. A túnica colorida de José, dada por seu pai, símbolo do amor de seu pai, lhe foi arrancada. E com ela sua identidade. Agora ele é apenas uma mercadoria. A noite chega, mas não traz alívio. O frio do deserto é tão cortante quanto o calor do dia. Ele se encolhe, as estrelas que antes pareciam promessas de Deus agora parecem distantes e indiferentes ao que está se passando. Onde está o Deus de seu pai Jacó? Onde está o Deus de Abraão e de Isaque? O silêncio é a única resposta. E esse silêncio alimenta o monstro do medo em seu peito. Medo do desconhecido. Medo de não ver mais o rosto de seu pai. Medo de não ser mais amado e ser completamente esquecido. E então o Egito, uma explosão de vida e caos que salta aos sentidos.
o barulho das multidões, o cheiro das especiarias misturado ao odor do rio Nilo, a visão de monumentos tão grandes que parecem tocar o céu. Mas José não via maravilha, apenas terror. Ele está no mercado de escravos. Mãos rudes o examinam, bocas gritam preços por sua vida. Seus olhos que um dia viram sonhos de feixes de trigo e estrelas se curvando, agora estão baixos, fixos no chão, para não encontrar o olhar de desprezo dos seus compradores. Ele é vendido a Potifar, um oficial de Faraó, um raio de esperança, talvez, mas a solidão é a sua companheira constante. Ele trabalha em silêncio, o coração pesado de saudade. A cada amanhecer, a dor da traição de seus irmãos é uma ferida fresca. Ele ora, sussurra o nome de seu pai, de seu irmão caçula Benjamim. Ele se agarra à fé de sua infância, como um náufrago que se agarra a um pedaço de madeira. Mas a provação se aprofunda. A mulher de Potifar, o seu chefe, com olhos cheios de desejo e de maldade, tenta seduzi-lo. José, íntegro em seu sofrimento, recusa. Como, pois, cometeria eu esse grande mal e pecaria contra Deus? Ele questiona apenas a ela, mas questiona a si mesmo, reafirmando sua aliança com o Senhor. Mesmo quando o Senhor parece distante, sua nobreza é também a sua ruína. A mentira de uma mulher despeitada ecoa mais alto que a verdade de um escravo hebreu. E o poço o chama novamente. Desta vez, não é uma cisterna seca, mas uma prisão úmida e escura, o calabouço de Faraó. O cheiro é de mofo e desespero, o som é de correntes se arrastando e o lamento de homens esquecidos. Aqui a esperança morre um pouco a cada dia, a injustiça o queima por dentro. Ele não fez nada de errado. Ele honrou a Deus, honrou o Senhor. E sua recompensa foi essa, o abandono total. O medo agora tem um novo nome, esquecimento. Seria esse o seu fim, morrer numa prisão egípcia? Um sonhador cujos sonhos se transformaram em pesadelos? Cada dia é uma batalha contra a amargura, uma luta para crer que Deus ainda o via, mesmo ali, no lugar mais escuro da terra. Vendido como escravo, José poderia ter se tornado um homem amargo e revoltado. Poderia ter se conformado com a corrupção ao seu redor, mas ao contrário, na casa de Potifar, ele escolheu a integridade. Ele trabalhou com excelência não para agradar o seu senhor terreno, mas porque sabia que servia a um Senhor celestial. A Escritura é clara sobre a consequência disso. O Senhor estava com José de modo que ele prosperou. Gênesis 39:2. Essa é uma reflexão poderosa para nós. Sua integridade depende das circunstâncias? Você só é honesto quando o seu chefe está olhando. José nos ensina que o caráter é forjado na adversidade e na presença de Deus. Não nos isenta dos problemas, mas nos sustenta através deles. Mesmo quando falsamente acusado e lançado na prisão, a fidelidade de Deus não o abandonou. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Gênesis 39:21. Naquele lugar escuro e frio, José continuou a ser José. Ele serviu, administrou e levou esperança a outros prisioneiros. Muitas vezes as nossas prisões
Sejam elas uma doença, uma dívida, uma depressão, problemas familiares, problemas no trabalho, até parecem nos definir. Sentimos-nos esquecidos, como José foi pelo copeiro. Mas é nesses vales escuros que aprendemos a verdade do Salmo 23, verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras e trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Deus é o nosso consolo e a nossa força, não a ausência de problemas. Deus, ele nos consola e nos fortalece em meio aos problemas. É aqui, amados, no fundo do poço, que a luz de Deus começa a brilhar de uma forma diferente. José poderia ter se entregado ao ódio, poderia ter se tornado um homem cínico, revoltado, mas ele fez uma escolha que define o seu futuro. Ele escolhe servir, ele escolhe integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Na casa de Potifar, antes da prisão, ele não trabalhava apenas para cumprir ordens, ele trabalhava por excelência, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. E a bênção do Senhor estava sobre ele, e Potifar viu isso. E o seu Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, era com ele. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Gênesis 39, verso 3. Ele não escondeu sua fé, ele a viveu. E a integridade lhe deu confiança e autoridade. Estando ele agora na prisão, ele faz o mesmo. Em vez de se lamentar, ele começa a organizar, a ajudar, a servir. Sua competência e sua fidelidade são tão evidentes que o próprio carcereiro-chefe entrega todos os prisioneiros em suas mãos. Pensem nisso. Um prisioneiro acusado de um crime terrível se torna o administrador da prisão. Por quê? A presença de Deus era inegável em sua vida. É nesse ambiente que ele encontra o copeiro e o padeiro de Faraó. Dois homens importantes caídos em desgraça. Certa manhã, ele os vê angustiados. E em vez de se concentrar em sua própria dor, ele pergunta: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Ele tem compaixão. Ele ouve os seus sonhos. E com a humildade que aprendeu na dor, declara: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Ele não toma o crédito, ele aponta para o céu. Ele interpreta os sonhos, prevendo a restauração do copeiro e a morte do padeiro. E o copeiro, ele faz um pedido humilde, quase um sussurro de esperança. Lembra-te de mim, quando tudo te for bem. E faze menção de mim a Faraó e tira-me dessa casa. Mas a restauração do copeiro se torna mais um teste para José. Ele é esquecido 2 anos inteiros. Imagine a agonia de cada amanhecer, esperando uma notícia que não vem. A lição era clara. A confiança do homem falha, mas a fidelidade de Deus, ainda que pareça tardar, nunca falhará. Anos se passam, anos de espera, silêncio, de aparente esquecimento. Mas Deus não esquece. No tempo perfeito, os dons que Deus deu a José, na juventude, foram um instrumento de sua libertação. A interpretação dos sonhos de Faraó não foi só um ato de mágica, mas o resultado de uma vida de comunhão com Deus. A virada na vida de José foi súbita, mas sua preparação foi longa. Da mesma forma, Deus usa cada experiência em nossa vida, cada habilidade aprendida, cada lágrima derramada, cada prova de fé, como preparação para o propósito que Ele tem para nós. Talvez você se sinta estagnado hoje, mas continue fiel.
Continue servindo onde Deus o colocou. Sua preparação não está sendo em vão. Como nos assegura a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, numa noite, o homem mais poderoso do mundo não consegue dormir. Faraó sonha sonhos perturbadores, que nenhum de seus magos ou sábios consegue decifrar. O pânico se instala no palácio, e é nesse momento de crise que o copeiro se lembra. Lembro-me hoje das minhas ofensas, ele diz a Faraó. E ele fala de um jovem hebreu, um servo, um prisioneiro, que podia interpretar sonhos. A ordem é dada. Rapidamente tiram José do calabouço, eles o barbeiam, trocam suas vestes de prisioneiro e em questão de minutos ele sai da escuridão fétida para a luz ofuscante da corte real. Seus olhos, acostumados à penumbra, piscam diante do ouro e da magnificência. Faraó o encara e diz: ouvi dizer que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. E aqui está a resposta que mudou tudo, a mesma humildade, a mesma fé inabalável. José responde: isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Gênesis 41:16. Ele ouve os sonhos das vacas e das espigas, e a sabedoria divina flui através dele, não apenas interpreta o futuro. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Mas ele apresenta um plano de salvação. Um plano detalhado de administração, armazenamento e distribuição. O silêncio na sala do trono deve ser tido como profundo. Faraó e seus servos estavam maravilhados. O rei se vira para eles e pergunta: acharíamos porventura outro homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? A virada é instantânea e total. Faraó diz a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Ele tira o seu anel de sinete e o coloca na mão de José. Veste-o com roupas de linho fino. Coloca um colar de ouro em seu pescoço. O escravo se torna governador. O prisioneiro se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. O sonho que Deus lhe deu na juventude de forma que ele não entendia começa a se cumprir de forma espetacular. José não é mais um jovem arrogante de antes. O sofrimento o lapidou. O poder não o corrompe, pois ele sabe de onde veio. Ele governa com sabedoria de Deus. Durante 7 anos de fartura, ele trabalha incansavelmente enchendo os celeiros do Egito, até que não se pudesse mais contar. Então a fome chega, uma fome severa, que assola todas as terras. Mas no Egito há pão, e de toda a terra vinham ao Egito para comprar de José. Um dia ele levanta os olhos e os vê, mais velhos, marcados pela preocupação e pela viagem, mas inconfundíveis, seus irmãos. Curvando-se diante dele, o sonho se cumprindo diante dos seus olhos. Seu coração é uma tempestade de emoções. A dor da traição, a saudade, a raiva, a compaixão. Ele os reconhece, mas eles não o reconhecem. Este governador egípcio poderoso e imponente não poderia ser o irmão que eles venderam. José os testa, ele os acusa de serem espiões, ele exige que traga seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua inocência. Não é por crueldade, é para ver os seus corações. Será que eles mudaram? Será que o arrependimento é real? Ele ouve, sem que saibam que ele entende. Eles confessam sua culpa uns aos outros. Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão.
pois vimos a angústia de sua alma quando ele nos rogava e não o ouvimos. A dor de José é tão grande que ele precisa se retirar para chorar. Quando eles retornaram com Benjamim, José os honra com um banquete. Mas o teste final ainda está por vir. Ele manda esconder sua taça de prata na saca de Benjamim. Quando são acusados, o pavor toma conta deles. E é Judá o mesmo que sugeriu vendê-lo que se adianta e oferece a si mesmo como escravo no lugar de Benjamim, para que seu pai não morra de tristeza. Este era o sinal. O coração deles havia sido transformado. O egoísmo dera lugar ao sacrifício heróico. O auge da história de José não é quando ele se torna governador do Egito, mas quando se reencontra com seus irmãos. Ele detinha todo o poder para se vingar. Poderia destruí-los. Mas a dor o havia transformado, não em um monstro, mas em um homem de profunda compaixão e entendimento do plano divino. Suas palavras ecoam através dos séculos, como um dos mais belos exemplos de perdão e soberania divina. Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Responde José aos seus irmãos, Gênesis 45, 5. José entendeu que seus irmãos foram um instrumento, mas Deus é o autor. Ele enxergou além da ofensa humana e viu a providência divina. Essa perspectiva muda tudo. Ela nos liberta da prisão, da amargura e do ressentimento. Perdoar não é dizer o que fizeram foi certo. É confiar que Deus é poderoso o suficiente para usar até mesmo o mal que nos fizeram para um bem maior. José verbaliza isso de forma definitiva mais tarde. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. José não aguenta mais. Ele ordena que todos os egípcios saiam da sala e ali sozinho com seus homens, que o traíram. Ele desabafa, chora tão alto que toda a casa de Faraó ouve. E através das lágrimas ele diz as palavras que eles jamais esperariam ouvir. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O terror paralisa os irmãos, a culpa, o medo do castigo. Mas José os acalma com suas palavras cheias de graça. Ele não minimiza o pecado deles, mas exalta a soberania de Deus acima do pecado. Ele os perdoa totalmente. A notícia chega a Faraó, que se alegra e oferece o melhor da terra do Egito para a família de seu governador. Então, o momento mais esperado, a reunião com seu pai, Jacó. Velho e cansado, mal pode acreditar nas notícias, mas quando vê as carruagens que José enviou, seu espírito revive. A cena do encontro em Gósen é de uma beleza indescritível. José corre ao encontro de seu pai, lança-se ao pescoço e chora por longo tempo. O pai que chorou a morte do filho por mais de 20 anos agora tem em seus braços. A família está reunida, a ferida está curada. A promessa está cumprida. No final de sua vida, Jacó abençoa seus filhos e sobre José ele declara bênçãos de um fruto que cresce junto à fonte, cujos ramos correm sobre um muro. O arqueiro o provocou, o odiou, mas seu arco permaneceu firme, fortalecido pelas mãos do valente de Jacó. Amados, a história de José é a nossa história. Quantos de nós já vivemos em um poço? Quantos de nós já fomos atraídos para uma armadilha da traição? Até mesmo dentro daqueles que achávamos que eram os nossos amados.
Quantos de nós nos sentimos esquecidos por Deus, numa prisão de desespero, de dor, de depressão, de enfermidade? A jornada de José nos ensina que o poço não é o fim. A prisão não é o destino. O mal que os homens intentam contra nós, Deus pode e vai transformar em bem para cumprir os seus propósitos. Ele nos ensina que a integridade na escuridão precede a honra na luz. E que o perdão é a chave que liberta não apenas o perdoado, mas principalmente aquele que perdoa. Que possamos olhar para as nossas cicatrizes, não apenas vendo a dor do passado, mas a mão de um Deus redentor que tece em cada lágrima, cada provação, uma tapeçaria de graça. Que possamos olhar para as nossas cicatrizes e ver não apenas a dor do passado, mas a mão de um Deus redentor que tece em cada lágrima, cada provação, uma tapeçaria de graça e glória para a conservação de muitas vidas. A jornada de José é um espelho para a nossa. Ela nos ensina que Deus está presente no poço da traição, na prisão da injustiça, no palácio do propósito. Ele nos chama à integridade quando ninguém está vendo e nos lembra que nossa dor nunca é em vão. A história de fé e perseverança de José nos influencia a olhar para as nossas próprias provações não como um fim, mas como um capítulo de uma história gloriosa que Deus está escrevendo. Que possamos, como José, confiar na sabedoria de Deus e na sua divina soberania, praticando perdão e vivendo para cumprir o propósito para o qual fomos criados, a glória de Deus e a conservação de muitas vidas. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Shalom, shalom.